Então, nesse momento, dia 25 de junho do ano de 2025, às 19 horas e 53 minutos, estamos com 72 colegas no grupo. Nós vamos dar início à segunda parte da nossa reunião, fazendo a leitura do poema de número 85, cujo título é Canoa no Juncal, que está à página 368 do livro Reiki como Filosofia de Vida. Então, está aqui o livro. Tá? O meu, como sempre, bem rabiscado, né? Eu reflito, eu estudo. Eu escrevi e eu estudo em cima dele, né? Então, vamos fazer a leitura. Tá? Página 368. Poema 85, Canoa no Juncal. Seja paciente com o leme. A canoa no juncal não pode movimentar livremente. Aqui o imperador Meiji utiliza a expressão canoa no juncal, título do poema, como metáfora para falar das barreiras e dificuldades encontradas ao longo da nossa caminhada, que temos que sabiamente contornar para atingir o nosso objetivo. A canoa, uma pequena embarcação primitiva, aberta em cima, movida a remos ou pás, pode simbolizar metaforicamente a jornada ou movimento. No Japão, entre outras coisas, é utilizada para a colheita do junco nas águas dos lagos. Assim, é forma de trabalho e meio de transporte. O juncal, citado no poema, é o local onde crescem os juncos. O junco é um vegetal que cresce rápido, geralmente em alagadiços, como os lagos, com caules cilíndricos, parece um bambu fininho, e podem atingir até 1,5 metro de altura. Não é muito alto, mas é o suficiente para a canoa não poder passar. É uma parede natural, 1,5 metro. Os japoneses utilizam os juncos para tecer cestos, assentos de cadeiras e esteiras. As esteiras de junco, conhecidas no Japão como tatames, são o piso mais tradicional no país. As touceiras de juncos são obstáculos. É isso aí, obstáculo. Você quer fazer uma coisa, mas você não pode. Pelo fato de dificultarem o livre navegar de uma canoa. Podemos dividir o corpo do poema em 2 trechos. O primeiro, seja paciente com o leme, aparece com o significado de mantenha o controle emocional. Na hora que surgir um problema, se você consegue manter a calma, você já resolveu metade do problema. Difícil é manter a calma. Surgiu o problema, não há quem não tenha problema. Primeiro estágio, manter a calma. Se você se desequilibrar, já era, tá? Então, por isso que seja paciente com o leme. Paciente. Não ficar com pressa, impaciente. Então, podemos dividir o corpo do poema em 2 trechos. Primeiro, seja paciente com o leme, aparece com o significado, mantenha o controle emocional para desviar dos obstáculos, sem perder a calma. O budismo tem como um dos símbolos um leme, um instrumento plano situado na parte traseira de um barco, que é a popa, né? Que serve para dar orientação e direção. No poema, o leme aparece como metáfora das decisões que tomamos a fim de evitar confrontos e corrigir nosso rumo. O segundo trecho, a canoa no juncal não se pode movimentar livremente. Se apresenta com o significado de nem sempre temos a passagem livre para fazer o que queremos. A mensagem implícita no poema é que haverá partes do caminho livres,
E haverá momentos que teremos que desviar dos obstáculos. Não devemos perder tempo e energia por causa de um incidente natural, e sim contornar o bloqueio e seguir normalmente o nosso rumo. O rio chega, dá de cara com uma montanha, ele não vai perder tempo brigando. Ele contorna e ele sempre chega no oceano. A gente tem que aprender observando a natureza. Por que Mikao Sui trouxe esse poema para o Reiki? Aqui eu me colocando na pele dele. Por que eu traria? O mestre Mikao Sui certamente selecionou esse poema a fim de alertar que nem todos os problemas de saúde e disfunções com que deparamos são plenamente solucionáveis. Muitas vezes, o restabelecimento da saúde não ocorre por fatores kármicos ou pelo fato dos receptores terem outras prioridades no momento. Nesses casos, em virtude do reikiano ser só um canal, ele não será responsável caso não haja recuperação. Nem a classe médica promete a cura, principalmente quando o problema de saúde já atingiu um estágio avançado e os danos já são graves. Em muitos casos, são obstáculos para o reiki a falta de suporte médico, que o reiki não substitui a medicina, né? De dietas, a boa alimentação, dietas adequadas, exercício físico. Não existe um reikiano sedentário saudável. Rita, graças a Deus, tem muita saúde, ela faz caminhadas, não precisa fazer musculação, sabe? Você pode fazer caminhadas, ela não para, né? Repouso restaurador, professores que levam prova para corrigir em casa, advogado que leva processo para ler de noite. De noite você tem que dormir, escutar música, relaxar, entendeu? E o que é mais importante, a falta de pensamentos, atitudes e emoções positivas. Os problemas começam na mente. Lao Tse disse: o rio atinge seus objetivos porque aprendeu a contornar os obstáculos. Ok, pessoal, fizemos a leitura. Nós vamos agora para o grupo. Como temos duas pessoas novatas, apesar delas terem assistido aulas anteriores, eu fiz a introdução novamente, fiz a leitura do poema, né? Coloquei a imagem de Isaac Newton, que daqui a 2 anos vai fazer 300 anos que ele faleceu. Ele é uma figura-chave na Revolução Científica e ele influenciou fortemente Albert Einstein, né? Que viveu 200 e poucos anos depois. E Isaac Newton falou que se eu vi mais longe, olha a humildade desse homem, foi por estar sobre o ombro de gigantes. Ou seja, ninguém vence. Quando você nasceu, você só sabia chorar. A gente tem que aprender tudo, né? Andar, comer, matemática, física e por aí vai, tá? Então a gente precisa das pessoas. Se você quer aprender tarô, você quer aprender cromoterapia, reiki, você não vai procurar o sujeito que leu 3 livros e diz que é cromoterapeuta. Há um mês atrás ele não sabia o que era cromoterapia. Ele vai na livraria, o que tem de novo? Tem uns livros aí bons de cromoterapia. O que é isso? É cura. E cura. Aí ele lê, no outro mês ele está com um cartãozinho, fulano de tal, cromoterapeuta, e diz que é cromoterapeuta desde 3 reencarnações atrás. E aí você tem que aprender, você não vai procurar essa pessoa, você tem que procurar uma pessoa que tenha realmente, né, uma vivência. E aí eu coloco aqui uma citação minha, que a ciência é o caminho para se chegar a Deus pela razão. Se nós vamos ter um congresso hoje de Reiki numa universidade federal, já houveram outros congressos em outras universidades, é porque parte dos reikianos seguiu o caminho da ciência, né? Coloco uma imagem aqui, falando da dualidade, que são 2 perspectivas diferentes da mesma realidade. É uma pilha, tem o lado positivo e negativo, mas é a mesma pilha. E aí essa imagem nos mostra, somos luz e escuridão. Quem não compreende a sua dualidade desconhece a si mesmo. Nós temos o nosso lado negro, né? E a gente tem que iluminar ele ao longo da vida, né? Neutralizando o nosso ego.
E aí eu trago para vocês o primeiro gigante, que foi o fundador do judô, que foi reitor na Escola Nacional Superior de Tóquio durante 20 anos, de 1900 a 1920, recebeu muitas honrarias e condecorações do imperador da época, que era o pai do imperador Meiji, né? E Jigoro Kano falou o seguinte: a dualidade é a condição da vida. Sem opostos nem contrastes, a vida não é vida. E outro, trago para vocês um poeta, que é Victor Hugo, nasceu e morreu na França em 1885, foi um grande romancista, mas era um poeta. Eu tenho dito a vocês que os poetas já nascem feitos. Ele é autor de muitas obras clássicas conhecidas, né? E é um homem de renome mundial, que é Victor Hugo. Ele diz o seguinte, que graças à sombra apreciamos a luz e graças ao vício admiramos a virtude. Se todo mundo fosse honesto, não haveria vantagem nenhuma em ser honesto, porque todo mundo é. Então tem que ter pessoas desonestas para a gente dar valor à pessoa que é honesta. E coloco uma citação minha aqui, que o que é mais elevado não pode existir sem o que é menos elevado, o dia e a noite, o bem e o mal. Um não existe sem o outro. Deixa eu tirar esse barulhinho aqui. Tirei. Então, o poema eu coloco novamente para vocês. Canoa no juncal, seja paciente com o leme. Você tem que ter calma na hora que vem o obstáculo. A canoa no juncal não se pode movimentar livremente. Uma vez, eu estava dando aula no Porto, meu sogro e minha sogra estavam comigo, Rita, alugamos um carro, viajei 300 quilômetros, fomos à missa, em Santiago de Compostela. Atravessamos a fronteira, estacionei o carro, só que eu não vi que tinha uma placa que era proibido. E fomos à missa. Era domingo, hein? Estava de folga. Quando eu voltei, já era tarde, a gente foi almoçar. Eu fui procurar o carro, cadê o carro? Se fosse no Rio, São Paulo, Recife, Salvador, sei lá, outra cidade, Belo Horizonte, roubaram o carro. Mas ali, falei, devem ter rebocado, né? Eu fiquei que a gente não tinha nem roupa para trocar, não tinha como ficar lá. Aí eu lembrei desse poema. Falei, a primeira coisa é manter a calma. Aí fui, me afastei, meu sogro estava lá, cadê o carro? Não sei o quê. Aí me apliquei reiki, meditei, aí fui atrás e conseguimos liberar o carro. Demorou umas 4 horas, pagamos multa, né? Mas eu usei esse poema. Bom, esse poema, pessoal, paciência, seja paciente com o leme. Ele fala da paciência, ele é positivo, da paciência. Ele fala de você manter a calma, a tranquilidade, e para você encontrar a solução. Se você não tiver calma, você não encontra a solução do problema. Então, é um poema que tem uma mensagem positiva, tá? Que é a paciência, a calma, a tranquilidade e a solução dos problemas. Só que a gente assumiu o compromisso de analisar a dualidade. Qual o outro lado? Impaciência. E como tem gente impaciente? Aqui em São Lourenço está cheio. Quando Rita e eu chegamos aqui faz 21 anos, era muito tranquila essa cidade. Aí a turma vem da cidade grande, fala que é para acalmar e traz o estresse aqui para gente. Você para num cruzamento, o outro de trás já buzina, entendeu? As pessoas estão muito impacientes. Pressa, as pessoas querem tudo para ontem. Se você colher um abacate antes da hora, ele não vai estar doce. Tirar a criança antes da hora, ela pode não sobreviver, né? Então, a parte negativa fala da impaciência, da pressa, dos problemas. Problema é uma coisa que ninguém gostaria de ter. Dificuldades, às vezes, não é um problema, mas é uma dificuldade. E obstáculos que surgiram no seu caminho. Nosso caminho, que aqui é simbolizado pela canoa, né? Então, a gente assumiu o compromisso de começar sempre pelo lado negativo. E eu trago para vocês provérbios, né? Parte dos provérbios é atribuída a Salomão, filho do rei Davi, rei de Israel, né?
E são dicas, tá, para você entender a sabedoria e o caminho da vida de forma mais clara e objetiva. São dicas para você desviar. Então, eu trago para vocês Provérbios 19:2. Agir sem pensar, na pressa você não pensa. Vai no instinto. Não é bom. Não é, tem que parar, pensar e ter calma, né? Refletir. Quem se apressa erra o caminho. Vai bater na touceira de junco. Aí eu trago para vocês uma citação incrível de Albert Einstein, né? Morreu em 1955, desenvolveu a teoria da relatividade, é um dos pilares da física moderna e da mecânica quântica, mecânica de partículas. Olha que interessante essa citação dele, oficial. Não é que eu sou tão esperto, é que apenas eu fico com os problemas por mais tempo. Ele não tinha pressa. Na hora que vinha um problema, ele não tinha pressa nenhuma. Ele pegava o problema e ficava com o problema, sem pressa. Aí ele começava a vir as soluções. Então ele fez exatamente isso, Albert Einstein. Ele era paciente com o leme, ele não tinha pressa de largar o problema. Muito bacana essa citação. Não é que eu sou tão esperto. Ele era, né? Mas ele falou que não era, ele era humilde. É que apenas eu fico com os problemas por mais tempo. Aí trago para vocês René Descartes, foi um grande filósofo, físico e matemático francês, né? Nasceu na França e morreu na Suécia, em 1650. Faz tempo, hein? Ele é o criador do pensamento cartesiano, René Descartes, que é o sistema filosófico que deu origem à filosofia moderna. Aí, todo mundo tem problema, ele diz: não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. O problema é difícil. A solução vai ser fácil? Não vai ser. Então, se você puder desviar, é melhor. Aí eu trago para vocês citações minhas. Se uma situação fosse de fácil solução, não seria um problema. Ah, eu estou com um problema. Qual o problema? Estou com fome. Você tem alimento? Tenho. Vai e come. Isso não é problema. O problema, entendeu? É aquilo que é de difícil solução. Então, se uma situação fosse de fácil solução, não seria um problema. Outra citação minha, que está nesse livro aí, tá? Isso caiu nas redes sociais. É preciso estar preparado, pois todos, eu e vocês, estão sujeitos a diferentes tipos de problemas. Eu estava viajando, você teve uma questão de saúde, como às vezes eu tenho também. Fomos no mesmo médico, né? Você, médico. Então, a gente está sujeito. Problema de saúde, de família, de relacionamento, de dinheiro, de trabalho, tá? E aí, outra citação minha, filosófica aqui: sem as rochas das praias, as ondas não seriam tão belas e fortes. Assim também funciona a nossa vida, tá? A gente... Sim, o carro, né? Bom, agora nós vamos pegar o lado negativo do poema, e por isso que eu botei 3 pontinhos, e jogar ele dentro do reiki, que a gente tem que trazer as citações para o reiki. Eu novamente trago provérbios para vocês, provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura. Quer dizer, você não tem pressa de resolver as coisas, você vai com calma. Como Rita e eu estamos fazendo aqui em São Lourenço. Tudo com muita calma. A inauguração do Instituto, como a gente está conduzindo. Estamos sem pressa nenhuma. Mas o apressado sempre acaba na miséria. Uma hora dá errado e a pessoa quebra, vai falir, né? A gente anda pela rua, quantos estabelecimentos estão fechados desde a época da pandemia, né? Aí você vai ver o dono de uma sala daquela, de um comércio, ele está sem dinheiro e está no SPC, no Serasa, no DPC, está sem crédito, entendeu? Às vezes ele não agiu com cautela, com prudência. Aí eu trago para vocês um cientista que inventou para-raios, tá? Faleceu em 1790, não foi presidente dos Estados Unidos, e foi um dos líderes da Revolução Americana, que foi Benjamin Franklin. Então, era cientista, inventou o para-raios.
Ele falou que viver é enfrentar um problema atrás do outro. Resolver um problema, aí vem o outro. Aí resolve, vem o outro. E Jesus falava, para cada dia basta o seu próprio mal. Falava o próprio bem, porque todo dia você vai ter diferentes tipos de problema. E tem poemas que vão mais fundo nisso. Quando está tudo calmo, se prepara que vem a tempestade. E quando tem tempestade, é a roda da fortuna, que é o arcano 10. Você está no meio da tempestade, você aguarda que venha a calmaria. Então, viver é enfrentar um problema atrás do outro. O modo como você o encara é que faz a diferença. Você não sofre porque você tem um problema. Você sofre pela maneira que você reage ao problema. Se 3 pessoas perderem o emprego, uma suicida, outra entra em depressão e outra vai para a praia. Entendeu? As pessoas reagem diferente. Então, o reiki nos ajuda, com o símbolo Sei Reiki, a gente reagir com equilíbrio emocional. Sei Reiki. O modo como você o encara é que faz a diferença. Aí trago para vocês o principal ator da era do cinema mudo, né? Que era a comédia Pastelão, que as pessoas jogavam tortas e pastelões uns nos outros. Tá? Ele nasceu em Londres, morreu na Suíça em 1977. Ele foi um compositor, foi roteirista, cineasta, editor, foi músico, né? Foi um grande ator. E foi Charlie Chaplin. E foi um filósofo também. Ele era diretor de peças, de obras. E ele diz o seguinte: minha avó falava isso. Minha avó, não sei se minha prima está me ouvindo, meu cunhado, minha mãe, né? Ai que passar. Você está com um problema, mas minha avó falava, vai passar. Tudo passa. Minha avó falava isso. E Rita tem uma madrinha chamada Madrinha Tuca, que ela falava a mesma coisa. Tudo passa. E minha avó falava, ai que passar, tá? E o Chaplin falou isso, que nada é permanente neste mundo cruel. É um mundo que tem karma coletivo. Você caiu nesse planeta, você vai entrar pelo cano, porque Jesus era bonzinho, não tinha karma. Pregaram ele, negaram ele, traíram ele. Imagina eu, a Gisela. Então, o mundo é um mundo de karma coletivo. Mesmo que você seja, não mereça. Entendeu? Então, tem muita coisa boa, lógico que tem, tá? A gente aprende no Reiki, a gente criar nossas bolhas e viver melhor. Mas é um mundo com guerras, com fome, com corrupção, né? Com estupro, com pedofilia, tem tanta coisa, né? Maldade com os animais, e aí vai. Nem mesmo os nossos problemas. Olha só, nada é permanente nesse mundo cruel. Nem mesmo os nossos problemas. Se você tiver um problema, tá? Shinpai Suna, não se preocupe, tá? Confia. Aí você vai se ocupar para resolver, mas não sofrer por antecipação. E aí eu trago várias citações minhas, tá? Foram tiradas, que eu falei muito sobre essa questão. Então eu vou ler. Aprendemos e crescemos pelo amor ou pela adversidade. A dificuldade é um implacável professor. Geralmente os problemas são passageiros, mas desistir os tornaria definitivos. Tá? Separar, não sei se a Cláudia Delfava está me escutando, né? No último dia ela fez o caminho todo, ela queria parar, o pé dela estava todo esfolado já, ela com muita dor. Ela largou a bota, foi para a sandália, ela andou a sandália, usou a havaiana, de tanta dor que ela tinha. E eu lembrava dessa citação, tá? Que aí, se ela parasse, aí era o problema da dor se tornaria definitivo, bloqueou, né? Aí eu fui devagarzinho, ela conseguiu concluir o caminho. Fui do lado dela, dando força, né? Ela entrou hoje no grupo de estudos. Nunca paralise diante de um obstáculo, contorne-o. Outra citação. A nossa energia vai para onde está a nossa atenção. Devemos focar a energia nos objetivos, na vida e nunca nos problemas e dificuldades que surgem no nosso caminho.
Daqui a pouco me cobra que eu vou contar uma história minha. Muita gente deve suas glórias aos problemas, contrariedades e obstáculos que tiveram que contornar ao longo de suas vidas. Graças aos problemas que você contornou, aconteceu uma coisa boa, que eu vou te explicar agora, e explicar para vocês. E se a solução estivesse fora do nosso alcance, Deus nunca nos teria dado o problema. O fardo nunca é tão pesado de forma que a gente não possa carregá-lo. E eu finalizo aqui, que esse poema fala de ser paciente com o Leme. Não seja impaciente com o universo. Eu tenho aqui uns minutinhos, eu vou contar uma história minha, que eu usei esse poema. Em março do ano de 2020, morreu a primeira pessoa de Covid no Brasil, você deve lembrar, lá pelo dia 20, mais ou menos. E nós tivemos, antes do governo mandar fechar, tivemos que fechar o Instituto. Eu pensei nos alunos. Falei, uma pessoa com Covid vai contaminar 20 pessoas. Então, antes do governo mandar fechar, eu falei com Rita, vamos fechar o Instituto. Só que eu achei que ia ser 30 dias de pandemia, 60 dias, mas não. Foi muitos meses, né? Passou uma semana, o governo fechou tudo. Só podia abrir açougue, padaria, farmácia e supermercado. Lembra disso? No meu prédio, teve um terapeuta que abriu, precisou trabalhar, porque a conta de luz vinha, o condomínio, tinha que fazer compras. Como é que você vai fazer supermercado sem dinheiro? Aí ele abriu e foi preso. Houve uma denúncia que ele estava trabalhando, ele não podia abrir, né? Lá em São Paulo. Então, tivemos que fechar, e a touceira do junco era o quê? A pandemia. Eu não podia mais trabalhar, ir para o trabalho, dar curso, eu fiquei em casa. E eu já estava com praticamente 60 anos, idoso, pelas leis, que diziam que o sistema imunológico morria mais idoso do que criança, tanto é que criança não pegava Covid. Ou raramente pegava, e raramente morria, que eram mais os idosos. E os gordinhos, que eu tenho sobrepeso, também eram um fator de risco. Então, Rita não deixava eu sair. Eu falei, eu vou ficar louco aqui em casa. Eu fui o sujeito que teve a gaveta de cueca mais organizada do mundo. Falei, o que eu vou fazer? Vou organizar uma coisa. Organizei. Aí a pandemia não acabou, aí eu organizei os shorts, as camisas, os ternos, separando coisa para doar, e sapatos. Eu fui de dentro para fora, né? Chegou uma hora que eu não tinha mais o que organizar meu dentro de casa. Aí eu fui olhar os documentos, organizei os documentos, joguei um monte de papel fora. Falei, o que eu vou fazer? Aí eu olhei o objetivo final. Eu sou o quê? Um escritor. Falei, vou escrever. Escrevi 3 livros. Um eu vou publicar ainda, né? Na pandemia. 2 eu lancei, que é o Reiki Johnny DeCarli Responde, volume 1, e o Karuna Universal. E um que eu ainda vou lançar. Falta fazer revisão, mas mais um mês de pandemia eu teria escrito o 3º livro. Então, o que o Einstein falou, que é na dificuldade que você encontra a oportunidade. Eu vou falar da citação. A dificuldade era o quê? A pandemia. Eu encontrei a oportunidade, que foi escrever 3 livros. E eu sempre pratiquei karatê a minha vida inteira, mas nunca fui a faixa preta. Eu era faixa marrom, que tinha muita dedicação, tinha que treinar muito. E eu comecei a ganhar peso, que não podia sair de casa, Rita não deixava. Não podia porque era pandemia e Rita também não deixava. Alguém tinha que ir na padaria. Ela que ia, ela não deixava eu ir. Eu vou virar um porquinho de gordo aqui, sem andar. Falei, vou treinar karatê. E o professor? Aí entrei no YouTube, tem tudo lá. Eu entrava direto no Japão. Tirava as minhas dúvidas, comecei a treinar 4 horas de karatê por dia, de domingo a domingo. 10 meses depois, a pandemia melhorou, que foi em dezembro. Eu pedi o exame, eu já estava morando aqui. Rita e eu fomos para Belo Horizonte, eu passei com nota máxima. Virei faixa preta de karatê. Eu nunca imaginei porque eu não tinha tempo de treinar. Aí eu arranjei o tempo, fui para a faixa preta, escrevi os livros, eu contornei e atingi objetivos. Então, eu estou dando um exemplo para vocês. Vamos pegar o poema agora. Eu só dei esse exemplo mais longo porque a gente está com tempo aqui. Entendeu? Aí deu para mim falar sobre isso.
Vamos pegar o poema agora, como se fosse um disco de vinil, e virar e vamos analisar a parte positiva, porque ele é positivo. A parte positiva fala sobre paciência, calma, tranquilidade. Tranquilidade é aquele período que você está sem problema. Você passa um mês sem nenhum problema, uma semana, 3 meses, aquela fase. Aí surge um problema. É aquela fase sem problema, tá? E a solução. A solução para o problema. O problema está aqui, uma boa solução. Então eu começo com a Bíblia, né? Provérbios 14, 29. O homem paciente dá prova de grande entendimento. O impaciente, ele não entendeu ainda que tudo tem uma velocidade. Mas o precipitado revela insensatez. Então a gente começou falando sobre paciência, né? Aí eu trago um cientista, eu acabei antecipando o que ele falou, que no meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. Acabei de falar. No meio da pandemia, que era a dificuldade que todos nós enfrentamos, eu encontrei oportunidades. Eu escrevi 3 livros e consegui avançar no caminho do karatê. Aí eu trago um gigante, tá? Ele escreveu o livro O Poder do Agora. Só esse livro, ele escreveu vários livros. Só esse livro já vendeu mais de 12 milhões de cópias. Ele está vivo ainda, ele está com 77 anos. Eckhart Tolle nasceu na Alemanha, tá? Em 1948. Olha o que esse autor escreveu. A verdadeira inteligência atua silenciosamente. A calma é o lugar onde a criatividade e a solução dos problemas são encontrados. Seja paciente com o Leme. Paciência, calma. Aí você cria uma bolha e ali vem a criatividade e a solução. Você ficar impaciente, com pressa, você não vai resolver nada. Ansioso, angustiado, tá? Novamente, a verdadeira inteligência atua silenciosamente. A calma é o lugar onde a criatividade e a solução dos problemas são encontrados. Aí eu coloco uma citação minha. Mantenha sempre a calma. Cultive este hábito. É nos piores momentos que nós precisamos dela. De quê? Da calma. Esteja preparado. Surgiram problemas, manter a calma, tá? Aí nós vamos agora pegar, tá, o lado positivo deste poema e jogar ele dentro do reiki. Trago novamente Provérbios. O coração calmo é vida para o corpo. Você vai ter muito mais saúde, né? Muito mais qualidade de vida se você tem o coração calmo. Aí eu trago para vocês cientistas, trouxe 2, tá? E o primeiro, eu já estou dentro do reiki, tá, pessoal? Eu trago Albert Einstein. Não se pode encontrar a solução de um problema usando a mesma consciência que criou o problema. É preciso elevar sua consciência. Então, quando você está com um problema, muitas vezes você não consegue resolver. Você depende de ajuda. Aí você tem que ir num psiquiatra, num psicólogo, num médico, num terapeuta, num bom amigo, tá? Porque às vezes sozinho a pessoa não sai. Ou então você trabalhar a sua expansão de consciência. Aí você não pode ter pressa, como nós estamos fazendo aqui no grupo de estudos. Aí você eleva a sua consciência, aí você vai encontrar a solução. Aí eu trago para vocês um outro cientista, que foi Viktor Franklin. Esse Viktor Franklin, eu estava estudando sobre ele, estava vendo antes de ontem um documentário lá na academia que eu faço sobre ele. Ele passou por 3 campos de concentração nazista. Ele era judeu. A família dele morreu, os nazistas o mataram. Quando terminou a guerra, ele estava no 3º campo de concentração. Ele estava com 25 quilos. E ele era um médico, um psiquiatra,
neuropsiquiatra, né? E ele desenvolveu uma técnica que ajudou ele a sobreviver, tá? E olha o que esse homem falou, tá? Ele nasceu e morreu em Viena, na Áustria, em 1977. Foi um destacado neuropsiquiatra austríaco. Olha, para vocês terem uma ideia, ele foi professor universitário, tá? Ele foi convidado por várias universidades para lecionar, inclusive Harvard. Recebeu 29 títulos de doutor honoris causa, incluindo um título emitido pela Universidade de Brasília. Até em Brasília ele foi homenageado. E ele recebeu o prêmio Médicos Máginos e a Estrela de Ouro Internacional por serviços prestados à humanidade. Foi uma grande estrela. Olha o que esse homem falou. Eu estou dentro do Reiki agora, tá? Quando a situação for boa, desfrute. Estamos sem problema. Então vamos tomar um vinho, comer uma pizza, ouvir música, vamos desfrutar, tá? Visitar os amigos. Quando a situação for ruim, transforme-a. O nível 2 de Reiki é a transformação, tá? Tudo depende de como a gente reage. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Porque quando você tem um problema, e o problema não pode ser resolvido, se você não aceita ele, você sofre dobrado, que tudo que você nega fica mais forte. Mas se você aceita, esse problema eu não consigo resolver. Você aceita, você sofre metade. Se você não aceita, sofre dobro. Então ele pede para a gente se transformar. E o nível 2 de Reiki é a transformação. Muito interessante essa citação, tá? Aí eu trago para vocês um gigante que nasceu na França e morreu na Rússia em 1852, foi um famoso escritor francês e era militar também, pegou a patente de general, ninguém chega a general se a pessoa não tiver uma inteligência, né? E era um escritor conhecido. Foi Xavier de Maistre. Saber quando se deve esperar é o grande segredo do sucesso. Às vezes você tem que parar e esperar a tempestade acabar, tá? E trago para vocês Cora Coralina também, nasceu e morreu em Goiás em 1985, foi uma grande poetisa, né? E morreu em 1980, e ela se tornou conhecida quando o poeta Carlos Drummond de Andrade leu as poesias dela, aí que já no final da vida dela. E ela disse que há muros, que são a touceira do junco, obstáculos, problemas, há muros que só a paciência derruba. Tem que ter paciência. Ai que passar, minha avó falava. Há pontes que só o amor constrói. E o Reiki é amor, né? Reiki é amor. Então eu trago citações minhas aqui. Tenha paciência. Dedicação e paciência são poder. E outra citação minha. Quando fazemos algo de bom sem pressa, colocamos mais atenção naquilo que fazemos. A tartaruga conhece melhor o caminho do que o coelho. Os dois passam pelo caminho. Aí eu fiquei de trazer para vocês documentos. Esse poema fala sobre problemas, né? Dificuldades. Então, eu trago para vocês a tradução da inscrição talhada no Memorial Amical Sui. O que eu vou ler agora está na página 63 do livro Reiki Apostilas Oficiais. O senhor Uzui nasceu em 15 de agosto de 1865. Educou-se em meio a... Eu botei em caixa alta, tá vendo? Dificuldades de sua infância. Quer dizer, ele teve, mas ele estudou. Ele não permitiu que aquelas dificuldades tirassem ele da escola. Eu deixei em negrito e caixa alta para vocês. Estudou com afinco e bastante esforço. Suas habilidades sempre foram muito superiores às de seus amigos. Ainda nesse documento, página 63, depois de crescido, foi para a Europa, Estados Unidos, e também estudou na China. Olha como esse homem estudou. Apesar de seu talento, nem sempre foi bem sucedido na vida.
embora compelido a levar uma vida infeliz e pobre, a miúde, tinha que redobrar esforços, quer dizer, ele não desistiu, para fortalecer a mente. Aí eu botei em negrito e caixa alta, sem esmorecer ante as dificuldades. Olha as touceiras de junco aí que Mikao Sui teve que desviar. No mesmo documento, página 65, o mestre Uzui era de natureza gentil e prudente, e não dava importância às aparências. Tinha corpo grande e vigoroso, e sua face estava sempre iluminada com um sorriso. Quando enfrentou dificuldades, novamente eu coloquei aqui. Olha como esse homem teve dificuldades. Seguiu adiante, ele não falou, vou desistir. Com determinação e perseverança, mantendo-se extremamente cuidadoso, calmo, né? Cuidadoso. Ele estava enfrentando problemas. Era um homem de talentos variados e um amante de livro. Então, se você tem dificuldades, está enfrentando dificuldades, olha quantas dificuldades Jesus enfrentou. Mikao Sui e outros, né? Ainda no mesmo documento, sempre que você se sentar calmamente, olha aí, tenha paciência com Leme, se sentar calmamente. Eu tinha que ter colocado isso aqui em negrito, esse calmamente. E unir suas mãos para rezar e cantar, naquela época não tinha aparelho de som, né? Pela manhã e pela noite, ele recomendava meditação e autoaplicação de manhã e de novo. Irá desenvolver um som mental puro, que é a calma, a paciência com Leme. Está em negrito. Que é a essência de fazer o seu dia a dia o melhor que pode ser. Essa é a razão pela qual a terapia Reiki pode ser facilmente ensinada para qualquer pessoa. Interessante, né? Então, essa paz mental é a essência que vai fazer o seu dia o melhor. Você vai desviar dos obstáculos. E a mensagem espiritual que vocês vão ter que refletir, quem estiver me acompanhando, bota uma imagenzinha. Olha a mensagem. Nem sempre temos a passagem livre para fazer o que queremos. Às vezes você quer fazer uma coisa, mas tem um bloqueio. Haverá partes do caminho livres. Você não vai ter só problema, vai ter momentos de alegrias, de tranquilidade. E haverá momentos que teremos que desviar dos obstáculos. A canoa não vai ficar tentando passar no meio da touceira, ela vai desviar. Corrija sempre o rumo a fim de evitar o confronto. Esse mês mesmo, Rita e eu tivemos uma questão de trabalho e a gente desviou. A gente falou, não vamos baixar a nossa... É a pessoa, a imobiliária que aluga as 2 salas do Rio. E aí a gente falou, não vamos entrar nessa energia e desviamos. Deixar uma pessoa, entendeu? Ela queria brigar. Então, nem sempre temos a passagem livre para fazer o que queremos. Haverá partes do caminho livres e haverá momentos que teremos que desviar dos obstáculos. Corrija sempre o rumo a fim de evitar confrontos. 20h37. Vou abrir os grupos, tá? Aí, 28 pessoas botaram figurinha. Tá? Muito grato na mensagem. Então, eu vou abrir o grupo. Acho que o Demétrio está aí. O grupo está aberto. Já colocou a figurinha. E vou abrir o grupo agora dos convidados. O grupo dos convidados está aberto, tá, pessoal? O
Algumas pessoas aqui eu percebi que estão no grupo dos convidados. Tem pessoas aqui no grupo dos convidados. Estou vendo aqui Encarnação, lá de Ourense. Nossa aluna muito querida. Então vamos lá, pessoal. O grupo está aberto. Luiz Paulo, tudo que você foca se expande, seja soluções ou problemas, tá? Tem que focar na solução e não nos problemas. Wellington Mari, querido amigo lá da Universidade Rural, está nos ajudando no congresso, ele e a esposa. Mais um poema para marcar a página. E Luiz Paulo, seja parte da solução e não do problema. Por isso que Madre Teresa ela era a favor da paz, nunca contra a guerra. Aí Luiz Paulo, evite as pessoas negativas, elas sempre têm um problema para cada solução. Pois é. A Cláudia colocou aqui alguma coisa que eu não entendi. Lindo poema, gratidão a Maria Margarida. O Lobão, boa noite, Johnny, excelente poema, gratidão. Márcia Guimarães de Mello, excelente poema. A Darlene, que poema lindo, precisava refletir sobre isso. A Darlene. Cristine de Lourenço, foi a Cristine de Lourenço que me deu essa meia. Estou usando. Acho que foi no dia do meu aniversário, ela chegou e me deu de presente. Estou usando ela, viu, Cris? Poema pertinente, como sempre, ao momento que vivo. Essa é a beleza desses encontros. É a sincronicidade, né, Cristine? A gente falou da sincronicidade naquelas 7 aulas que antecedem o primeiro poema, né? Aí a Aparecida Cristina colocou aqui uma fotografia de juncos, olha, bem bacana. É 1,5 m. Mas a canoa não consegue, porque ela é um junco, uma vareta, ela é maleável, mas centenas viram um paredão, né? Não tem como atravessar. Aí a Odila, poema maravilhoso, muito aprendizado, gratidão. Gatinha dela não está passando bem. A Denise Títula, lá da Alemanha, 5h, 9, 2h da manhã, e Denise Tito aqui. E amanhã ela sai cedo para trabalhar. É a nossa amiga que veio aqui. Sim, eu lembro. Esse poema caiu certinho para mim hoje. Estava ansiosa com problemas no trabalho. E a paciência, com certeza, será minha maior aliada. Gratidão. Estamos esperando você aqui, viu, Denise? Quando você voltar ao Brasil agora, São Lourenço é parada obrigatória. Você vai ficar hospedado aqui em casa. A Luana Tavares, não estaria onde estou e não seria reikiana se não tivesse contornado meus obstáculos. Exatamente, Luana. Agradeço a vida. Alguns deles. Ela está dizendo aqui, a Cláudia Delfava, que é um ditado em inglês, que devemos contornar os problemas. Tá? A Fabiola, poema importantíssimo para o nosso cotidiano. Gratidão pela explicação, mestre Johnny. A Bárbara Artagão, mês que vem estaremos juntos, hein, Bárbara? Combina com Rita para você reciclar o curso de tarô. Rita vai dar um curso de tarô em julho, tá? Sábado e domingo. Dia 19 e 20, tá? Quem puder, eu vou fazer pela primeira vez como aluno. Você vai fazer também, né? A Grandilha, muito querida, esse poema é para mim. Sempre tive que fazer tudo muito rápido. Indo devagar, percebi as oportunidades. Exatamente, Grandilha. Olha o Einstein. Ele falou que ele não era mais esperto, é que ele ficava com problema por mais tempo. Eu não sou mais. Ele era mais esperto do que nós. Ele tinha um QI maior. Mas ele era humilde. Ele falava: não, eu não sou mais esperto. É que eu pego o problema e fico mais tempo com eles. A Milena Faustino, minha neta, no Reiki, poema perfeito para o momento que estou vivenciando com saúde. Gratidão. A Lita, lá de Portugal, belo poema. A Bárbara Artagão, lembrei do dito popular: o apressado come cru. Exatamente.
Elizabeth Elim, minha amiga, minha parceira e sócia. Poema super importante que nos leva a analisar as oportunidades com calma para solucionarmos os problemas. A Cirlei, lindo poema, gratidão. A Fernanda Lezinho, tudo é para o bem maior. E a Denise colocou agora o poder, um PDF, o poder do agora, tá? Conceição Nina, boa noite a todos, gratidão pelo encontro de hoje. Todos os ensinamentos na forma de citações me caíram como uma luva. Maravilha, Conceição. Irei levá-las gravadas como tatuagem em meu coração para me ajudar em minha caminhada. A Márcia Guimarães, como dizem os colegas, é um poema muito apropriado ao meu momento atual. Não tem quem não tenha problema, né, Márcia? Rita e eu, nesse exato momento, mas isso é permanente, a gente está contornando obstáculos. Mas faz 30 anos que Rita e eu contornamos obstáculos. A Rúbia Celeste, nossa amiga, contornar sempre os obstáculos. A Lia, muito querida, poema muito importante para os momentos pesados da vida. E você está fazendo isso com muita maestria, viu, Lia? Olha, não está fácil não, tá? Mas o pior já ficou para trás. A Dulce Maluf, poema esclarecedor, belíssimo. Novembro a gente vai estar em São Paulo. Dulce, já anota aí. Rúbia Celeste, gratidão, Sensei Johnny. A Bárbara Tagão, com certeza, já estou inscrita. Nos encontraremos dia 19 e 20. A Márcia Guimarães, ser como a água, exatamente, Márcia. A Marta Pacheco, que hoje ela foi introduzida oficialmente no grupo, né? Nossa peregrina fez com louvor o caminho, né? Estou na mesma situação, problemas no trabalho e resolvi contornar. Percebi agora que foi muito boa a decisão. Maravilha, Marta. Nossa querida Luci Furtado Ottoboni, ensinamentos para a vida toda, desviar, desviar, desviar. Os obstáculos, grande aprendizado. Gratidão, mestre Johnny Rita. Maria Arminda, sempre firme lá de Angola. Amei o poema, tento sempre contornar obstáculos. Gratidão, mestre. E a Luciene Tavares, não esqueci de você não, viu, Luciane? Vou ver se a gente consegue se encontrar agora em julho, tá? A Luciane, que também está contornando obstáculos aí, lindo poema, com a imagem dos juncos. Quantos problemas, se não os contorno, já teria adoecido. Exatamente. A Liliane Mari, lindo poema. Dulce, vou fazer a reciclagem dos cursos. Maravilha, Dulce. Deixa eu dar uma olhada no grupo dos convidados. Aqui temos a Márcia Regina de Aguiar, né? Gratidão por mais este ensinamento. A Elisa Ribeiro Darede, que semana que vem deverá estar migrando, ela já manifestou para o grupo definitivo, é uma aluna antiga, de 15 anos atrás. Morava em Jaconé, hoje não mora mais, Saquarema. Mais uma noite de grande aprendizados e reflexões. A Fabiana Deleuze, reunião maravilhosa, pretendo ficar nesse grupo com muita alegria e gratidão. Mensagens e reflexões muito profundas e práticas para a vida. Deus abençoe os gigantes que cruzam nosso caminho. A Joyce Lopes, boa noite, eu tenho uma dúvida. Estou aguardando a solução de uma questão há 1 ano e meio. Eu achei que estava sendo paciente, mas talvez esteja faltando me posicionar. Os problemas é o seguinte, Joyce, você não pode se preocupar, você tem que se ocupar. Se você não enfrenta, você não resolve. Mas você tem que enfrentar com prudência, com calma e paciência. Você só resolve se você enfrentar. Você não pode ficar parado. E na canoa, se você parar de remar, a canoa não sai do lugar. Você tem que remar. E contornando e remando, tá, Joyce? A Evelyn Segala, nada é por acaso. Se cheguei nesse momento é porque preciso internalizar esse aprendizado. A Elisa Ribeiro, meu momento de retorno não poderia ser mais assertivo. 15 anos depois, viu, Elisa? Teve um poema que a gente leu, que o Bom Filho a Casa Torna, lembra? E ela fez caruna também. Me lembro da Elisa nos cursos de reiki, de caruna. A Silvana Maris, gratidão pelos ensinamentos, mais um aprendizado.
E a Elisa aqui. Isso aqui é no grupo de convidados, tá, pessoal? É o pessoal que está avaliando, né? É o grupo que estava a Marta e a Cláudia, que migraram para o outro grupo, né? A Lita, é muito importante saber contornar os problemas. Exatamente, Lita. Tive de fechar o meu espaço e, com muita paciência, estou à procura de outro mais perto de minha casa. Mas estou com muita calma. Lita, Rita e eu, a gente nunca montou um instituto com mais de 500 metros de onde a gente morava. No Rio de Janeiro, a gente morava na Paula Freitas e trabalhava na Siqueira Campos. No Rio de Janeiro, em São Paulo, morávamos na Doc Lobo. Aí deu um pouquinho mais, deu uns 650 metros. Trabalhávamos na Alameda Santos. E aqui vai dar 300 metros. O instituto está a 300 metros. Você fez certo, viu, Lita? Maria Raquel, que já foi para o Japão conosco, vou assistir a gravação, o chocou com uma aula tá, que não ia ficar gravada. Maravilha, Maria Raquel. A Lita está agradecendo. Maria da Graça Simões, França, lindo poema, um poema que nos leva a ser mais criteriosos em nossas decisões. Gratidão pelos conhecimentos, abraço. A Polônia, lá de Portugal, boa noite, mestre, amei todos os momentos. Gratidão. E o Alexandre, o senhor não possui outras mãos que não as suas. Exatamente. É a parábola do camelo, né? Tá? Amarre o seu camelo antes, tá? Ore, medite e pense. Maravilha, Alexandre. E a Maria Alice, lindo poema, reflexão transformadora. Pessoal, já não tenho mais tempo, tá? A pergunta é: vocês entenderam a mensagem espiritual? É sim ou não? Tá? A gente está sem tempo agora. A Elisa Ribeiro falou que sim. A Márcia Regina de Aguiar falou que sim. A Evelyn também. A Fabiana também. A turminha a Joyce também. A turminha do grupo de convidados, tá? E no grupo, outro grupo que é muita gente, está aqui, todo mundo. Olha a quantidade de gente. Sim, 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 sim. O pessoal entendeu, tá? Maravilha. O primeiro a falar que entendeu foi o Alexandre, o Luiz Paulo em seguida. Agora a Bárbara Tagão está dizendo que sim, a Sônia. A TT não tem. A TT está aqui, Sônia. Não, acho que eu não vi a TT, não. Eu não vi a TT hoje. É. O irmão dela faleceu, né? Ela acabou de chegar do velório. Ela está bem chocada. Acho que ela não está, não. É que eu falei com ela no outro grupo dos peregrinos. Acabei de falar com ela. Que ela tá... Fernanda Lezinho dizendo que sim. Ok, pessoal. Então vamos nós.